Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No ano passado, por esta altura, estava a partilhar convosco a minha bucket list pré-aniversário, uma vez que era o último ano nos 20, portanto os 29, e agora que estou a poucas semanas de entrar nos 30, decidi rever este vídeo e perceber o que é que eu não cumpri e o que é que eu ainda posso correr atrás. Portanto, se querem descobrir tudo, fiquem por aí. Então, a primeira coisa da minha lista era fazer um corte de cabelo diferente, porque para quem não sabe, eu sempre tive o cabelo muito comprido, nunca fazia grande coisa, e quando digo grande coisa era, eu literalmente cortava as pontas e já estava, portanto não escadeava, não cortava tipo aqui uma franjita nem nada, e no último ano eu decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente, achei que estou numa idade em que fazia todo o sentido para mim arriscar nisso, ainda há outras coisas que eu quero arriscar, portanto, talvez nos 30, mas já foi um passo, portanto, este ano eu já comecei a fazer a minha franjita, que agora já cresceu um bocadinho, e a cortar o cabelo também, por acaso agora está um pouco comprido, mas a cortá-lo também um bocadinho mais curto, comecei a fazer assim umas ondas de vez em quando, eu adoro o meu cabelo natural, portanto não me vão ver muitas vezes cabelo esticado nem com ondas, mas sem dúvida que esta mudançazinha de fazer franja ajudou bastante e deu assim um up. Portanto, foi uma tarefa que ficou cumprida e que ainda tem margem para fazer aqui mais uns desenvolvimentozinhos no cabelo, mas estou contente porque começamos com uma tarefa cumprida. O segundo ponto da minha lista era conhecer um novo sítio em Portugal, fosse uma cidade, uma aldeia, podia ser qualquer coisa. E a verdade é que até foi um ano em que consegui fazer aqui essa tarefa de forma bastante intensa, porque conheci muitos sítios novos, sobretudo no verão, a altura em que eu andei a passear pela zona de Abrantes, conheci praias fluviais, aldeias de xisto, depois voltei com os meus pais e conhecemos, por exemplo, Constância, passámos também pela Sertã. Portanto, estes são assim alguns dos sítios que eu me lembro de repente, mas dá para perceber que foi mais do que cumprir este objetivo, porque consegui conhecer muitos sítios novos em Portugal. É sem dúvida um pontinho da minha lista que eu quero trazer para os 30, portanto todos os anos ter esta intenção de conhecer sítios novos, acho que é mesmo importante, seja cá no nosso país fora, idealmente os dois, para ter várias experiências, mas dever cumprido também aqui. Pessoal, eu tive que vir aqui agora ver qual é que era o terceiro, e o terceiro deixa-me muito nostálgica, porque eu publiquei este vídeo que vos estou a falar no dia 10 de Abril de 2022 e no dia 26 de Abril eu fui pedida em casamento, e aquilo que eu estava a mencionar neste vídeo era que gostava de ser pedida em casamento nos 29 anos. E portanto, eis que aconteceu. E toda a gente me pergunta sempre se eu estava à espera, e eu digo sempre do género, eu estava sem estar. O que é que isto quer dizer? Nós, o ano passado, fizemos 11 anos de namoro e, portanto, eu quando estávamos mais ou menos nos 10, eu já estava à espera que houvesse um pedido de casamento. Fez-me sentido, era uma data redondinha, ainda por cima neste ano até houve oportunidades, fomos fazer coisas giras, tipo um piquenique só os dois no Douro, enfim, acho que houve um ambiente criado para tal acontecer e não aconteceu. E eu fiquei um bocadinho triste. Tinha alguma expectativa criada e nunca se concretizava. E, portanto, eu pensei, bem, este ano faria sentido, mas o ano passado também fez e não aconteceu nada, portanto não sei muito bem o que pensar. Então era do género, eu quero muito, mas eu não estou a esperar que aconteça. E foi mesmo no dia 26, dia em que fizemos os 11 anos de namoro, mesmo no final da noite, já depois de jantarmos, que fomos passear um bocadinho por Lamego, foi um dia em que chegámos a Lamego, e foi precisamente na escadaria do santuário de Nossa Senhora dos Remédios que tudo aconteceu. Portanto, fui pedida em casamento. Aqui temos o anel. Estamos neste momento em contagem decrescente para o casamento. Eu nunca partilhei por aqui, nem pelo meu Instagram, qual é o mês ou qual é a data, porque confesso que sou assim um bocadinho supersticiosa, isto não sei bem. Em relação a isso, prefiro não dizer, para não agoirar, e então ficamos assim, mas estou a ver agora que até o momento a coisa está muito bem, porque vamos no terceiro ponto, também está cumprido, e este aqui era assim, muito especial. E eis que finalmente chegamos aqui a uma das que não foi cumpridas e que na verdade este dia tinha um bocadinho aquela onda de ainda a fazer acontecer antes dos 29, mas também podia ser durante os 29, portanto era aqui um bocadinho dúbio. E este quarto era realizar um sonho que eu tenho há muito tempo, que era fazer um passeio de balão de ar quente, que não aconteceu. Portanto, o primeiro ponto da minha lista de pré-aniversário do ano passado que não se concretizou, mas quiçá agora nos 30, portanto está na minha lista, continua na minha lista. Digam-me se vocês já fizeram algo deste género, onde é que fizeram, se aconselham, mas é algo que eu gostava muito que acontecece, portanto farei por isso. Vamos para o quinto ponto da bucket list e mais um que não foi cumprido. Enfim, começámos muito bem e agora estamos assim, olha, assim, eu assim, esconder-me, mas este aqui eu, enfim, não foi por falta de oportunidade, na realidade.
porque era provar um tipo de comida que eu nunca provei. E havia uns vídeos há uns anos que eu fazia em que o objetivo era fazer X coisas antes de completar X anos. E normalmente uma delas era provar algo que eu nunca tinha provado. Lembro-me que eu e já nos chegámos a comer comida grega, lembro-me sempre só da grega, não sei porquê. Indiana também, que eu acho que nunca tinha comido e, portanto, fazíamos assim umas coisas um bocadinho diferentes. E quando eu digo que este ano não foi cumprido por falta de oportunidade, foi pelo facto de eu ter até experimentado muitos restaurantes novos que eu nunca tinha ido e, portanto, simplesmente acho que não surgiu muita oportunidade, eu nunca mais me lembrei disto. Mas vou colocar na minha nova lista para os 30, provar um novo tipo de comida. Andei a pesquisar e há uns restaurantes bastante interessantes de comida argentina, portanto, why not? Talvez por aí, mas se tiverem outra sugestão, digam não só qual é o tipo de comida, como qual é o restaurante que vocês aconselham. Mas eu sei que não é aqui para o caso deste vídeo, mas este ano eu fui a muitos restaurantes novos, experimentei comida tradicional de vários locais e, portanto, não foi cumprido, mas tive assim várias experiências gastronómicas. Bem, a próxima da lista é bastante curioso e vem mesmo a calhar, porque tinha que ver com fazer um workshop de algo que eu sempre quis. E eu tenho alguns na minha lista, porque desde joalharia a cerâmica, eu tinha algumas coisas que eu gostava muito de aprender a fazer. E é curioso que eu não cheguei a conseguir fazer propriamente um workshop, mas ontem, obviamente que ontem tem a ver com a data em que eu estou a gravar este vídeo, mas tive uma experiência de uma mini aula de cerâmica. E eu digo mini aula porquê? Porque é uma loja que faz cerâmicas e vende cerâmicas, onde eu e o Francisco decidimos ir fazer uma peça que vamos usar no nosso casamento e, portanto, como foi feita por nós, não foi bem um workshop, mas acabámos por ter aqui uma pequena aula. Nós fomos à Almar Cerâmica, que tem peças lindas, lindas, lindas. A loja fica em Sesimbra, mas também tem a loja online, se tiverem curiosidade de espreitar. E a Constança, que é a fundadora da Almar, é muito querida, aceitou aqui o desafio de algumas coisas que nós lhe propusemos para o nosso casamento, em que quisemos a ajuda dela, e quando foi aqui a ideia de fazer esta peça, ela disse porque não vocês virem até cá e serem vocês próprios a fazer, e portanto assim foi, mas obviamente com as direções da Constança, e portanto acabámos por ter ali uma mini aula que só veio comprovar aquilo que eu sabia, que é, eu tenho mesmo de fazer um workshop de cerâmica, porque eu adorei, foi mesmo giro, e o Francisco, que ia com uma expectativa muito mais baixa, saiu de lá também um bocadinho naquela de eu sou capaz de te acompanhar num workshop em breve porque eu gostei da experiência. Portanto, foi mesmo muito giro, foi giro termos feito os dois juntos, porque é um momento que não vamos esquecer e quando olharmos para aquela peça que nós criámos e que está a estar agora no forninho, nós vamos olhar para aquilo e dizer, olhem, isto está associado a esta memória que eu tive e, portanto, não foi um workshop, mas eu senti que despertou aqui a coisa para vir a acontecer agora nos 30. Pessoal, sabem aquele emoji que começa assim com uma pinguinha aqui por aqui? Sou eu, à medida que vejo a lista, porque começámos mesmo super bem, mas entretanto é só um X, porque não cumpri. Esta aqui foi outra das que não foram cumpridas, que era ir a umas termas, e se eu precisava, até se eu merecia, mas a verdade é que o último ano foi um ano de preparação do casamento, o casamento é algo bastante dispendioso e portanto foi preciso fazer escolhas, não é? Porque queres casar ou queres ir aqui, ali, o outro, não há dinheiro para tudo. E portanto eu acho que nem nunca mais me lembrei deste tipo de objetivo, porque de facto não foi uma prioridade no último ano, mas sem dúvida que vai. É assim pessoal, eu vou comprometer-me aqui, vai acontecer em 2023, ou até eu cumprir os 30, bem, não vou falar já em 31, porque ainda nem fiz os 30, né? Mas até abril de 2024, este objetivo tem que estar cumprido, que é visitar umas termas. Seja onde for, mas eu vou ter que ir lá molhar os meus pezinhos, portanto, deixem as vossas sugestões aqui na caixa de comentários, porque eu hei de escolher uma delas para ir e cumprir. Bem, agora que estou a rever de facto a lista, esta aqui deixa-me mesmo muito, acho que de todas é que me deixa mais triste, mas vou fazer por acontecer assim que possível, que era visitar um abrigo de cães. Era algo que eu queria já fazer mesmo antes de ter os meus cães, mas o último ano foi um ano que se mostrou... Ai, então eu fico logo com os olhos assim, porque eu fico logo emocionada, mas 2022 foi um ano muito difícil, foi o ano em que faleceu o meu primeiro cão de forma precoce, porque eu pensei que ele morresse de velhice. Não foi isso que aconteceu, ele tinha 7 aninhos, portanto foi um tumor, foi complicado, ele ainda lutou bastante, já há alguns anos, ou seja, ele já estava mais ou menos a viver com aquilo há 2 anos, ou seja, há 2 anos que nós sabíamos. Eu acho que também não me forcei mais a ir aos abrigos e tudo mais, porque mexia um bocadinho comigo. E se vocês me seguem, sobretudo no Instagram, veem que ele foi o meu primeiro cão e foi com ele que eu desenvolvi esta relação com os animais. Ele estava na casa dos meus pais, portanto eu ainda vivi mais ou menos
5 anos com ele, 5, 6 anos, na casa dos meus pais. Depois, quando eu vim para cá, o Francisco trouxe as cadelas que ele tinha na casa dele, que eu também considerava minhas, porque eu vi-as crescer, vi-as desenvolverem-se. Dei o nome de 2 delas, portanto, para mim é como se fossem minhas e são, e vivem aqui connosco. Mas pronto, isto sempre com o primeiro cão é sempre difícil. E eu não consigo, para mim não são substituíveis. Têm personalidades diferentes, temos memórias diferentes com cada um deles e, portanto, o Fury, que era o meu cão, nós fomos buscá-lo, portanto, adotámo-lo. E eu acho que ir a um abrigo ia despoltar aqui muita coisa que ainda estava recente para mim, porque no final, quando tudo aconteceu, fui eu a tratar de tudo o que era parte burocrática, ir buscar as coisinhas dele no veterinário, as cinzas, tudo mais. E portanto aquilo mexeu muito comigo, eu preferi ter essas tarefas e tirá-las de cima de outras pessoas da família que sei que teriam menor força para lidar com isso, e portanto não o fiz. Mas eu sei que fiquei emocionada, mas eu estou bem. Portanto, acho que está na hora de facto de cumprir este objetivo da minha lista e por isso, bora lá. E eis que chegamos ao último ponto da minha bucket list que, adivinhem, não foi cumprido. Não por falta de insistência, porque eu sinto que estou quase, que é fazer uma tatuagem com a minha avó. E quando eu digo que está quase, a minha avó já me disse que era algo que ela gostava de fazer, mas ela tem tanto medo que lhe doa, tanto medo, que depois volta sempre atrás. Então ela já disse que sim, depois voltou atrás, depois disse que sim, voltou atrás, e andamos aqui neste passo à bola. Mas eu juro que eu estou quase a fazê-la ver comigo. Portanto, quem sabe se ainda não acontece antes do meu dia de anos, antes de completar os 30. Não digo que não, mas eu acho que é nos 30 que isto vai mesmo acontecer, pelo menos, porque eu percebo que eu acho que ia ser uma memória mesmo gira para mim e para ela e, portanto, só me faz sentido avançar com uma tatuagem de facto se tiver significado e para mim fazia mesmo sentido que fosse com ela. Portanto, se apoiam a esta ideia, deixem aqui uma palavra de força para a minha avó dizerem: não tenha medo, Dona Cremilde, que não vai doer nadinha. Digam-lhe isto que eu depois vou ler os comentários todinhos. Entretanto, eu juro que eu neste vídeo estou assim meio tonta, porque as minhas cadelas não param de ladrar, não sei o que é que está a passar, então eu estou a tentar concentrar no que estou a dizer, depois estão elas... Dá para ouvir? Estão maluquíssimas, estão loucas. Mas pronto, foi muito bom ir recordar o vídeo em que eu disse várias coisas que eu gostava que acontecessem ainda antes de completar os 29 ou durante os 29. Foi interessante perceber que não cumpri a maior parte delas, mas também fiz muitas outras coisas e isso também é positivo. Mas de facto foi um ano muito focado aqui nos preparativos do casamento, em poupar dinheiro para que isso possa concretizar-se e, portanto, vamos ver aquilo que vai ser cumprido no próximo ano, porque obviamente aquelas que eu não cumpri, eu vou transitá-las para o ano seguinte, porque se era um objetivo, ele tem que ser cumprido, seja quando for, mas de uma forma geral e olhando para os 29 anos, foi um ano positivo, um ano de crescimento pessoal, de amadurecer a nível profissional, porque se bem se lembram, a meio de 2021 eu troquei de emprego e, portanto, eu troquei também de função para fazer uma função que eu nunca tinha desempenhado. Nos 5 anos anteriores tinha sido jornalista e depois mudei e, portanto, foi um ano assim de amadurecer, eu acho, a vários níveis. Que venham daí os 30, vou sair dos 20, adeus 20, ainda faltam umas semaninhas, mas... está assim por um fiozinho, estou mesmo a entrar nos 30 e dizem que os 30 são os novos 20 e eu acredito mesmo nisso porque eu sinto-me melhor agora do que quando tinha os 20 anos e por isso estou feliz pelo que está por vir. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto, não se esqueçam de ir respondendo às minhas questões aqui nos comentários e vemos no próximo vídeo. Tchau!